Por favor, conta pra gente aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está nos ouvindo. Já clica no botão de gostei para ajudar o canal e vamos direto para a história. Na noite em que o Marcos morreu, ele puxou a Sandra para bem perto da cama do hospital, com um desespero que ela nunca tinha visto antes. As mãos calejadas dele tremiam contra os lençóis brancos, e quando ele conseguiu falar, a voz saiu rouca e arrastada, lutando contra o nó que tinha na garganta. Ele avisou que assim que ele partisse, ela precisava fugir. Ele instruiu que ela levasse as crianças para a mata do cerrado e procurasse o jequitibá gigante onde eles tinham se encontrado pela primeira vez muitos anos atrás. Ele insistiu que existia um esconderijo lá dentro oculto no tronco oco onde ele tinha deixado tudo preparado. Ele fez ela prometer que não confiaria em ninguém na cidade, nem mesmo nos velhos amigos. A Sandra quis perguntar o porquê queria saber o que ele tinha feito ou qual perigo estava chegando, mas o Marcos fechou os olhos, apertou a mão dela com uma força frenética e 3 horas depois parou de respirar. O enterro foi perturbador desde o começo. A Sandra notou homens de terno escuro parados lá no fundo do cemitério, observando ela com uma frieza que fazia a pele arrepiar. Eles não se aproximaram, não ofereceram pêsames, apenas ficaram encarando. Os filhos dela, a Camila, de 12 anos, e o Lucas, de 9, se agarravam ao casaco da mãe enquanto o caixão descia na terra vermelha de Minas Gerais. Quando tudo acabou e os poucos parentes começaram a ir embora, a Sandra sentiu o peso daqueles olhares cravados nas costas dela como agulhas. Naquela mesma noite, de volta à casa pequena deles em Pedra Alta, ela encontrou marcas de pé de cabra na porta da frente. Nada tinha sido roubado, mas alguém tinha estado lá dentro revirando as gavetas procurando por algo específico. Os dias seguintes foram uma descida lenta para o terror. A Sandra trabalhava dobrado numa lanchonete no centro, e toda manhã, quando saía, notava o mesmo carro cinza estacionado do outro lado da rua. Quando ela ia a pé para o mercadinho, ouvia passos atrás dela, passos que paravam sempre que ela parava. Os vizinhos que costumavam acenar no portão, agora atravessavam a rua para evitar conversa. A dona Cida, que cuidava da vendinha da esquina, sussurrou para ela enquanto empacotava o pão. Ela avisou a Sandra que estranhos estavam fazendo perguntas, homens que com certeza não eram dali da região. Ela disse que eles alegavam que o Marcos tinha uma dívida gigante e mandou a Sandra tomar muito cuidado. O coração da Sandra batia forte como um tambor. O Marcos nunca tinha falado de dívidas ou problemas ou inimigos. Ele era um homem quieto, um caminhoneiro trabalhador que vivia na estrada, mas evidentemente tinha escondido um segredo sombrio. Numa tarde, enquanto buscava as crianças na escola, ela viu 2 daqueles homens conversando com a diretora no portão. A Camila puxou o braço da mãe e sussurrou que aquele homem tinha perguntado onde eles moravam. A Sandra sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. Ela agarrou as crianças pelas mãos e andou rápido em direção ao ponto de ônibus, olhando por cima do ombro a cada poucos segundos. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou sentada na sala com as luzes apagadas, vigiando a rua pelas frestas da persiana. Às 2 da manhã, o carro cinza passou devagar na frente da casa, reduzindo a velocidade, como se os ocupantes estivessem contando as janelas, memorizando cada saída. No dia seguinte, a Sandra tomou uma decisão. Ela tirou a velha mochila de acampamento do Marcos de dentro do armário. Ela guardou roupas quentes para ela e para as crianças, comida enlatada, garrafas de água, a escritura da casa e o dinheiro vivo que eles tinham guardado numa lata de café. Ela esperou o anoitecer. Ela disse para a Camila e para o Lucas que eles iriam visitar uma tia no interior que era uma surpresa e que eles precisavam ser corajosos e silenciosos. As crianças, sentindo o medo da mãe, concordaram com os olhos arregalados e assustados. Às 8 da noite, quando a rua estava escura e vazia, eles escaparam pela porta dos fundos para o beco. A Sandra carregava a mochila pesada e segurava a mão do Lucas.
A Camila andava colada do lado dela. Eles não tinham andado nem 3 quarteirões quando ela ouviu um grito atrás deles. Uma voz berrou que tinham encontrado a viúva. A Sandra virou e viu 2 homens correndo na direção deles vindo da esquina. O pânico atingiu ela como um soco físico. Ela gritou para as crianças correrem e os 3 dispararam pelas ruas escuras de pedra alta. O som de botas pesadas batia contra o asfalto atrás deles, chegando cada vez mais perto. A Sandra cortou caminho por um terreno baldio. Ela pulou uma cerca baixa de arame puxando o Lucas por cima. Ela ajudou a Camila a atravessar logo depois. Os gritos dos homens se multiplicaram. Eram mais do que 2 agora, talvez 4, talvez 5. Eles chegaram na rodoviária com os pulmões queimando e os corações prontos para explodir. A Sandra comprou 3 passagens para São Bento, a parada mais próxima da Mata do Cerrado. As mãos dela tremiam violentamente enquanto ela pagava. O ônibus sairia em 10 minutos. Eles se esconderam no banheiro feminino dentro de uma cabine trancada, ouvindo vozes masculinas lá fora, perguntando por uma mulher com 2 crianças. A faxineira, uma senhora com olhos cansados, encarou eles pela fresta da porta. A Sandra implorou apenas com o olhar. Quando os homens perguntaram para a faxineira, a mulher balançou a cabeça e apontou para a saída oposta, mentindo que eles tinham corrido pela porta dos fundos. Quando finalmente embarcaram no ônibus, a Sandra olhou pela janela e viu os homens vasculhando o estacionamento furiosos falando ao celular. O motor do ônibus roncou alto, bem na hora que um deles virou na direção da plataforma de embarque. Os olhos dele se cruzaram com os dela por uma fração de segundo. O homem sacou o celular e começou a discar, apontando para o ônibus. A Sandra abraçou os filhos e fechou os olhos rezando em silêncio. A viagem levaria 4 horas. 4 horas em que aqueles homens poderiam organizar uma emboscada em qualquer quilômetro. A Camila sussurrou contra o peito da mãe, perguntando por que estavam sendo perseguidos e o que o pai tinha feito. A Sandra não tinha resposta, apenas medo. As últimas palavras do Marcos ecoavam na cabeça dela como uma profecia. Corra para a árvore. Eu deixei tudo preparado. O ônibus seguia pela rodovia escura, passando por cidades adormecidas e morros que pareciam sombras gigantes contra o céu estrelado. A Sandra mantinha os olhos grudados no vidro traseiro, procurando por faróis que os seguissem. Na metade da viagem, numa curva fechada da serra, ela viu luzes se aproximando em alta velocidade. Uma caminhonete preta, depois uma segunda. A respiração dela travou na garganta. Os veículos estavam se aproximando como tubarões em águas escuras, ganhando terreno a cada segundo. A Sandra apertou as crianças com força e olhou desesperada para o motorista, um senhor de bigode grisalho que assobiava uma música sertaneja completamente alheio ao perigo. As caminhonetes estavam a menos de 100 metros com os faróis altos, inundando o interior do ônibus com uma luz cegante. A Camila começou a chorar baixinho, e o Lucas tremia sem entender por que a mãe o segurava tanto. Então, como se o céu tivesse ouvido as preces silenciosas dela, um trovão ensurdecedor rasgou a noite. Uma tempestade violenta de verão desabou em segundos, tão intensa que o motorista teve que reduzir para quase parar. A chuva martelava o para-brisa com uma fúria insana e o vento balançava o ônibus pesado como se fosse um brinquedo. As caminhonetes pretas tiveram que reduzir também. As curvas da serra ficaram traiçoeiras lisas de óleo e lama. Um dos veículos derrapou perigosamente perto do guarda-rail. A Sandra observou pelo vidro traseiro enquanto o motorista lutava para recuperar o controle. O ônibus seguia devagar, mas firme, com a tempestade se tornando uma aliada inesperada. Um relâmpago brilhou, iluminando a paisagem em clarões brancos violentos, revelando barrancos profundos, árvores envergando no vendaval e córregos transbordando na estrada. Em um desses clarões repentinos, a Sandra viu algo que fez o sangue dela gelar e depois se encher de alívio.
As duas caminhonetes tinham sido paradas totalmente por um pinheiro enorme que tinha caído atravessado na pista, bloqueando a estrada inteira. Vários homens saltaram para a chuva torrencial, gritando e gesticulando com raiva, mas eles não conseguiam mover o tronco gigante. O ônibus deixou a cena para trás, sumindo na segurança das montanhas. 2 horas depois, quando a tempestade começou a virar apenas uma garoa fina, eles chegaram em São Bento. Eram 3 da manhã. A cidade dormia sob a chuva persistente. As ruas de asfalto molhado brilhavam como rios escuros sob os poucos postes de luz. A Sandra desceu do ônibus com as crianças meio adormecidas, carregando a mochila encharcada. Não havia táxis nem gente na rua, apenas o som da água correndo para os bueiros e o canto distante das cigarras. Ela se lembrou das palavras do Marcos. O Jequitibá gigante ficava a 2 horas de caminhada da cidade, bem no fundo da mata. 2 horas que no estado de exaustão deles pareciam uma eternidade impossível, mas ela não tinha escolha. Os homens e as caminhonetes encontrariam um jeito de contornar a estrada bloqueada, eventualmente. Ela precisava desaparecer antes do nascer do sol. Eles caminharam pelas ruas vazias até encontrarem a entrada da trilha que o Marcos tinha descrito anos atrás, na época em que namoravam, e ele costumava levar ela para explorar os segredos do mato. O caminho estava lamacento, cercado por samambaias gigantes e árvores tão altas que as copas se perdiam na escuridão. O Lucas chorava de cansaço e a Sandra teve que carregar ele nas costas, enquanto a Camila, corajosa e silenciosa, andava ao lado segurando uma pequena lanterna que mal iluminava 1 metro à frente. A floresta cheirava a terra molhada, musgo e vida antiga. Cada estalo de um galho fazia eles congelarem. Cada sombra parecia um inimigo. A Sandra recordava fragmentos de conversas com o Marcos. Ele tinha contado que a árvore tinha mais de 500 anos. Disse que era oca por dentro, mas ainda estava viva, um milagre da natureza. Ele tinha dito que era o lugar mais mágico da terra. Agora, aquela lembrança bonita tinha se tornado a única esperança de sobrevivência deles. Eles andaram por 1 hora, depois mais uma. Os pés da Sandra estavam cheios de bolhas dentro das botas e a Camila estava mancando. Justo quando ela estava prestes a desabar, a desistir e sentar na lama para chorar, ela viu. O Jequitibá gigante se erguia numa clareira como um titã antigo. O tronco era tão largo que 10 pessoas de mãos dadas não conseguiriam abraçar a volta toda. A casca estava coberta de musgo brilhante e cipós grossos como cordas. E ali, no nível do chão, escondida entre as raízes massivas, havia uma abertura escura, a entrada para o esconderijo que o Marcos tinha mencionado. A Sandra colocou o Lucas no chão com cuidado e se ajoelhou na frente do buraco. Ela ligou a lanterna e apontou para dentro. O oco se estendia fundo para dentro da árvore, se alargando numa sala natural, e então ela viu o impossível. Lá dentro havia lampiões a gás pendurados em ganchos de metal, caixotes de madeira empilhados contra as paredes, cobertores de lã dobrados, galões de água lacrados e latas de comida organizadas em prateleiras improvisadas. Tudo estava embrulhado em plástico grosso, preservado do tempo e da umidade. No centro, sobre uma mesa rústica de madeira, estava um caderno grosso e um envelope pardo com o nome dela escrito na letra do Marcos. A Sandra sentiu as pernas falharem. Ela se arrastou para dentro do tronco, puxando as crianças pela mão. Quando os 3 estavam lá dentro, ela puxou uma lona pesada sobre a entrada, fechando eles lá dentro. Ela acendeu um dos lampiões a gás e uma luz quente inundou o espaço. A Camila perguntou com os olhos arregalados o que era aquele lugar, olhando em volta como se tivessem achado a toca de um mago. A Sandra não respondeu. Ela desabou sobre um dos cobertores, puxou os filhos para um abraço e finalmente se permitiu chorar. A Sandra chorou pelo Marcos, pelo medo esmagador e pela fuga desesperada. Ela chorou porque não entendia o que estava acontecendo.
Os filhos abraçavam ela com força sem dizer uma palavra, tremendo de frio e de cansaço. Quando as lágrimas finalmente secaram, a Sandra limpou o rosto e pegou o envelope com o nome dela. Ela abriu o papel com as mãos trêmulas. Lá dentro encontrou uma carta escrita com a letra cuidadosa do marido. A carta começava dizendo que se ela estava lendo aquilo, os piores medos dele tinham se tornado realidade. Significava que ele tinha partido e que eles tinham vindo atrás dela. Ele implorava perdão por esconder a verdade. Ele confessou que 12 anos atrás começou a trabalhar para homens perigosos. Escreveu que transportava cargas que nunca deveria ter tocado. Quando percebeu o que estava realmente movendo pelas estradas, ele quis sair, mas ninguém sai vivo daquela organização. Ele escreveu que tinha roubado documentos, livros de contabilidade e provas de tudo o que eles faziam e tinha escondido tudo. Ele disse para a quadrilha que tinha destruído as provas, mas mentiu. Aqueles documentos estavam ali mesmo na árvore oca, dentro de uma caixa de metal enterrada sob o assoalho solto. Eles nunca pararam de vigiar ele, e agora que ele estava morto viriam atrás dela, achando que ela sabia onde estavam as provas. Ele disse para ela não confiar em ninguém e seguir as instruções dele exatamente. A Sandra sentiu o mundo girar debaixo dela. O Marcos tinha sido um criminoso. Ele tinha trabalhado para contrabandistas de carga, talvez até assassinos, e agora ela e as crianças estavam pagando o preço pelos segredos dele. Ela continuou lendo com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. A carta explicava que no caderno sobre a mesa ela encontraria mapas rotas, contatos seguros e um plano detalhado para a fuga. Mencionava um túnel subterrâneo cavado há mais de um século por antigos garimpeiros e escravos que buscavam ouro naquelas serras. A entrada ficava bem no fundo do esconderijo, atrás de uma parede falsa de pedra. Aquele túnel levaria eles até perto de uma cidadezinha vizinha, a uns 30 quilômetros dali. Lá nessa cidade, um homem chamado Seu Milton estava esperando por eles. Ele não sabia nada do passado do Marcos, apenas que se uma mulher com 2 crianças aparecesse dizendo o nome dele, ele deveria ajudar. Ele era dono de uma loja de artesanato local. Ele daria trabalho-abrigo e uma nova identidade para eles. O Marcos pedia perdão de novo por ter arruinado a vida deles, mas implorava que ela salvasse as crianças. Ele terminava dizendo que a amava e que sempre tinha amado ela. O caderno continha páginas de instruções escritas com uma precisão obsessiva. Havia mapas do túnel com avisos sobre zonas instáveis, goteiras e caminhos falsos. Havia listas de suprimentos necessários para a travessia e técnicas para mudar a aparência e desaparecer. O Marcos tinha passado anos preparando essa rota de fuga, sabendo que um dia ela poderia ter que usar. A Sandra fechou o caderno e olhou para os filhos dormindo nos cobertores exaustos e inocentes. Então ela ouviu algo que parou o coração dela. Vozes do lado de fora da árvore. Homens quebrando galhos no meio do mato. Uma voz gritou que ela tinha que estar por perto. O motorista do ônibus tinha dito que ela desceu em São Bento com 2 crianças e não tinha outro lugar para se esconder naquela mata fechada. Botas pesadas pisavam nas folhas molhadas. Fachos de várias lanternas varriam os troncos das árvores. A Sandra apagou o lampião a gás instantaneamente e tapou a boca da Camila, que tinha acabado de acordar em terror. O Lucas ainda dormia. Lá fora, os homens cercaram o jequitibá gigante. Eles estavam tão perto que a Sandra podia ouvir a respiração ofegante deles. Uma voz grossa que a Sandra reconheceu lá do cemitério ordenou que eles checassem as raízes. O facho de uma lanterna bateu na lona que cobria a entrada, parando bem no centro, onde o tecido fazia uma dobra suspeita. A Sandra pressionou a Camila contra o peito e fechou os olhos, rezando em silêncio, enquanto a filha tremia como uma folha. Os passos chegaram mais perto. Ela podia sentir o cheiro de cigarro de palha de um dos homens tão perto
que parecia que ele estava respirando dentro da toca. Outra voz falou com irritação, dizendo que era só musgo e lixo. Ele insistiu que a árvore era oca, mas estava vazia e que ele já tinha verificado. Ele mandou eles continuarem andando em direção ao rio. A luz se afastou e os passos começaram a sumir. A Sandra não se mexeu por 10 minutos inteiros. Ela escutou enquanto as vozes se perdiam entre as árvores e os homens xingavam a chuva e a lama. Só quando eles sumiram, ela soltou o ar. A Camila soluçava baixinho no ombro dela. A Sandra mentiu e disse que tinha acabado mesmo sabendo que estava apenas começando. Ela esperou até a primeira luz cinzenta da manhã filtrar pela lona. Quando o Lucas acordou confuso perguntando por que estavam dormindo numa caverna, a Sandra deu biscoitos de água e sal de uma das caixas guardadas. Ela explicou com uma voz suave mas firme que eles estavam brincando de um jogo muito sério, um jogo onde eles tinham que ser as crianças mais corajosas e silenciosas do mundo. A Camila, que entendia mais do que demonstrava, perguntou com uma vozinha fina se aquilo era por causa do que o papai fazia antes de conhecer a mamãe. A Sandra só conseguiu concordar com a cabeça. A Sandra prometeu que eles ficariam bem porque o papai tinha deixado um caminho. Ela checou o caderno de novo. As instruções para achar a entrada do túnel eram específicas. No fundo da caverna, onde a parede de pedra formava um arco natural, havia 5 pedras grandes empilhadas de um jeito particular. A do centro, marcada com uma pequena cruz entalhada, era a chave. Mover aquela pedra revelaria a entrada secreta. A Sandra andou até o fundo com a lanterna iluminando cada canto. Ela achou o arco coberto de musgo úmido e raízes finas, penduradas como cortinas verdes. E lá estavam as 5 pedras exatamente como o Marcos tinha descrito. A do centro tinha a cruz entalhada quase invisível sob a terra. A Sandra limpou com a manga da blusa e empurrou com toda a força. A rocha não se mexeu. Ela empurrou de novo usando o peso do corpo todo. Nada. Então ela tentou puxar na direção dela e a pedra cedeu com um som profundo de atrito, como se estivesse acordando de um sono longo. Atrás da rocha, uma abertura estreita apareceu mal dando largura para uma pessoa se espremer. Um ar frio e úmido saiu lá de dentro cheirando a pedra velha e água subterrânea. A Sandra apontou a luz para dentro e viu degraus brutos cavados na rocha viva descendo para a escuridão. Era o túnel do garimpo exatamente como descrito. Ela sentiu um nó na garganta. O marido dela tinha percorrido aquele caminho, explorado cada metro e planejado cada detalhe daquela fuga. E agora ela tinha que confiar nas anotações de um homem que tinha mentido para ela por anos. Mas ela não tinha alternativa. Lá fora os homens ainda estavam caçando. Era só uma questão de tempo até eles darem a volta e checarem a árvore com mais cuidado. Ela preparou 3 mochilas pequenas com provisões guardando água, comida em lata, lanternas extras, pilhas, cobertores finos, o caderno do Marcos e os documentos que ele tinha roubado que estavam lacrados num saco plástico. Ela também desenterrou a caixa de metal debaixo do assoalho improvisado. Lá dentro havia maços de dinheiro e algumas pedras preciosas brutas, valor suficiente para começar uma vida nova. O Marcos tinha planejado tudo. Até a morte dele parecia parte de um cálculo. A Sandra não sabia se sentia gratidão ou raiva, então sentiu os dois. Ela vestiu as crianças com roupas secas, que achou num dos caixotes, calças jeans grossas e blusões de lã que cheiravam a pó, mas estavam limpos. Ela explicou que eles iam andar por um túnel comprido. Disse que seria escuro e talvez um pouco frio, mas se eles continuassem andando, chegariam numa cidade segura onde ninguém conhecia eles. Ela perguntou se eles conseguiam fazer isso. A Camila e o Lucas concordaram com a cabeça. Eles não fizeram mais perguntas. Eles tinham aprendido que perguntas não traziam respostas confortáveis. Antes de entrar no túnel, a Sandra pegou um dos lampiões a gás e deixou aceso no centro da caverna,
junto com alguns cobertores espalhados e latas de comida abertas, como se alguém tivesse estado lá recentemente, mas tivesse fugido às pressas de volta para a mata. Ela queria que os homens pensassem que ela tinha estado ali, mas tinha corrido para a floresta. Então, ela empurrou a pedra pesada de volta para o lugar pelo lado de dentro, selando eles na escuridão subterrânea. A única luz agora vinha das lanternas de mão. A descida pelos degraus de pedra foi lenta e perigosa. Os degraus eram escorregadios por causa da umidade e alguns tinham desmoronado com o tempo, virando rampas de pedra afiada. O Lucas escorregou 2 vezes deslizando na pedra molhada e a Camila ralou a mão tentando se segurar na parede áspera. Depois de descer o que pareceu ser uma centena de degraus, o túnel nivelou. Virou um corredor horizontal com cerca de 2 metros de altura e 1 metro de largura. As paredes eram reforçadas com vigas de madeira podre e pedras empilhadas. De acordo com o caderno do Marcos, aquele túnel tinha sido cavado por garimpeiros clandestinos há mais de 100 anos. Eles usavam aquele caminho para contrabandear ouro e pedras preciosas sem serem vistos pelos fiscais do governo. Com o tempo, a mina foi abandonada e o túnel foi esquecido por todos, exceto por alguns exploradores locais. O Marcos tinha descoberto a passagem durante uma das caçadas dele quando era adolescente e tinha memorizado o trajeto sabendo que um dia aquilo poderia ser a salvação dele, ou o único jeito de salvar a família. Eles caminharam por horas em silêncio, seguindo as marcas que o Marcos tinha anotado no livro. Depois de 500 passos, eles pegaram uma bifurcação à direita. Depois de mais 300 metros, evitaram uma passagem à esquerda, porque as anotações avisavam que estava alagada. Depois de 1,5 km, encontraram um alargamento no túnel com picaretas e pás enferrujadas, um lugar seguro para descansar. Tudo estava exatamente onde o caderno dizia que estaria. A Sandra sentiu uma mistura estranha de espanto e tristeza profunda. O Marcos tinha sido meticuloso, cuidadoso e protetor, mas todo aquele cuidado só era necessário porque ele mesmo tinha criado o perigo em primeiro lugar. Na segunda parada para descanso, sentada no chão de terra fria, a Camila fez uma pergunta que pesou no ar viciado da caverna. Ela perguntou se o pai tinha sido um homem ruim. A Sandra ficou em silêncio sem saber como responder. Finalmente ela falou bem baixinho. Ela disse para a filha que o pai deles cometeu erros terríveis quando era jovem, mas passou o resto da vida tentando proteger eles daqueles erros. Ela explicou que isso não fazia dele totalmente mau, nem totalmente bom, apenas fazia dele humano. Ela não sabia se aquela resposta era suficiente, mas era a única resposta honesta que ela tinha. O Lucas estava dormindo no colo dela, exausto pela caminhada. A Camila concordou devagar com a cabeça, processando palavras que eram pesadas demais para uma menina de 12 anos. Eles descansaram por 2 horas antes de continuar. O caderno indicava que o trecho final era o mais difícil. Descrevia uma subida íngreme por degraus cavados na rocha viva, seguida de uma passagem estreita que exigia rastejar de barriga por quase 20 metros. A Sandra sentiu uma onda de claustrofobia só de ler, mas não tinha volta. Quando começaram a se mover de novo, o túnel começou a inclinar para cima, exatamente como o Marcos tinha avisado. Os degraus eram irregulares, alguns tão altos que a Sandra tinha que levantar o Lucas no braço, enquanto a Camila subia usando as mãos e os pés como uma aranha. O ar começou a parecer mais fresco, menos pesado. Isso significava que eles estavam chegando perto da superfície. Depois da subida, eles chegaram no aperto. A Sandra mandou a Camila ir primeiro, entregando uma lanterna para ela e avisando para gritar se encontrasse qualquer perigo. A menina desapareceu no buraco estreito e a Sandra esperou com o coração na boca até ouvir a voz da filha do outro lado, dizendo que tinha conseguido passar. Então, chegou a vez do Lucas. Ele chorou e recuou dizendo que estava com medo, que não queria entrar naquele buraco escuro.
A Sandra teve que ser firme. Ela segurou os ombros dele e mandou ele escutar. Ela disse que a irmã dele estava esperando logo ali. Ela prometeu que iria logo atrás dele. Ela disse que ele não estava sozinho, mas que precisava rastejar agora. O menino obedeceu entre soluços, se enfiando na passagem com a lanterna numa mão. A Sandra observou ele desaparecer e então empurrou as mochilas na frente dela, antes de entrar também. A passagem era ainda mais apertada do que ela tinha imaginado. As paredes de pedra raspavam nos ombros e nas costas dela, e ela tinha que avançar, usando os cotovelos e os joelhos, se empurrando centímetro por centímetro. A lanterna iluminava apenas meio metro à frente. Ela sentiu o peso esmagador da montanha sobre ela, milhões de toneladas de pedra separando ela do céu por apenas alguns metros de rocha. Se o túnel desmoronasse agora, ninguém nunca encontraria os corpos deles. Ela empurrou aquele pensamento aterrorizante para fora da mente e continuou se movendo. 5 metros, 10 metros, 15 metros. Finalmente, ela viu luz à frente. O facho da lanterna da Camila cortou a poeira. A Sandra se arrastou para fora da passagem com as mãos sangrando e o blusão rasgado, mas ela estava fora. Do outro lado, o túnel se alargava de novo e havia degraus de pedra levando para cima em direção a uma luz cinzenta e fraca que filtrava lá de cima. Era luz natural, luz do dia. Eles subiram os últimos degraus quase correndo e emergiram numa mata diferente. Era mais verde, mais fechada com quaresmeiras e arbustos do cerrado e cheia do som de água correndo por perto. Eles tinham cruzado 30 quilômetros por baixo da terra. Eles estavam em outro município bem perto da cidadezinha de Serra Verde. A Sandra olhou para os filhos cobertos de lama e exaustos, mas vivos. Eles estavam vivos e livres. De acordo com o caderno, eles tinham que andar mais meia hora para o leste até encontrarem a loja de artesanato onde o seu Milton estaria esperando. Mas assim que começaram a andar, a Sandra ouviu um som que congelou o sangue dela. Ela ouviu o ronco de motores se aproximando rápido numa estrada de terra ali perto e vozes gritando. Homens berravam para checar a mata porque alguém tinha visto fumaça ou movimento. Eles tinham sido encontrados. A Sandra não perdeu um segundo. Ela agarrou o Lucas nos braços e puxou a Camila pelo pulso, disparando por entre as samambaias gigantes para o meio do mato fechado. Os gritos dos homens ecoaram mais perto, se misturando com o barulho de motores, parando bruscamente na estrada de cascalho. Portas de carro bateram. Botas pesadas pisaram nas pedras. Uma voz gritou que havia rastros frescos. O coração da Sandra batia tão forte que ela sentia que ia arrebentar o peito. Ela correu sem plano, apenas se afastando do som das vozes, empurrando para mais fundo no labirinto verde da mata mineira. Galhos arranhavam o rosto dela. Raízes expostas ameaçavam derrubar ela a cada passo. O Lucas chorava contra o ombro dela, aterrorizado pela corrida desesperada. A Camila corria ao lado sem reclamar, embora a respiração dela fosse um suspiro cortado de pura exaustão. Então a Sandra viu algo que deu um flash de esperança. Uma pequena cachoeira caía entre as pedras, alimentando um córrego que sumia na vegetação. A água. Se eles andassem dentro do córrego, os cachorros não poderiam farejar o cheiro deles. O Marcos tinha ensinado isso anos atrás, na época em que eles acampavam juntos, e ele contava truques de sobrevivência que ela achava inúteis naquela época. Agora aqueles truques eram a diferença entre viver e morrer. Ela entrou no córrego sem pensar duas vezes. A água gelada batia nos joelhos dela, e a correnteza era mais forte do que ela esperava, mas ela seguiu descendo o rio, se segurando nas pedras lisas. A Camila seguiu atrás, tremendo de frio, mas em silêncio. Eles andaram pela água por quase 30 minutos, até que as vozes dos homens ficaram distantes e confusas. Eles tinham despistado os perseguidores. Por enquanto. Eles saíram do córrego numa área onde a mata abria um pouco,
revelando uma trilha estreita subindo um morro. A Sandra checou o caderno do Marcos com as mãos trêmulas, tentando se orientar. Pelo mapa, a loja do seu Milton ficava do outro lado daquele morro no centro da vila. Mas entrar lá, encharcados, cobertos de lama e com crianças chorando, chamaria a atenção demais. Ela precisava de um plano. Ela olhou em volta e viu algo inesperado. Uma pequena casinha de madeira estava quase escondida entre as árvores, com roupas penduradas num varal e fumaça saindo de uma chaminé de pedra. Alguém morava ali. A Sandra tomou uma decisão arriscada. Ela se aproximou da porta e bateu devagar. Não houve resposta. Ela bateu de novo mais forte. Lá de dentro, ela ouviu o rangido de passos lentos. A porta abriu só uma fresta. O rosto enrugado de uma senhora apareceu observando ela com suspeita. Ela tinha cabelos brancos presos num coque apertado e olhos escuros que pareciam ler cada segredo que a Sandra carregava. A mulher perguntou com uma voz rouca quem era ela e o que ela queria. A Sandra engoliu em seco e decidiu apostar na verdade, ou pelo menos numa versão dela. Ela disse que o nome dela era Sandra. Disse que estava fugindo de homens perigosos que queriam machucar os filhos dela. Explicou que o marido tinha morrido recentemente e deixado inimigos para trás. Ela implorou por roupas secas para as crianças e direções para a loja do Milton. Ela acrescentou que tinha dinheiro e podia pagar. A velha senhora estreitou os olhos, estudando ela em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Então, ela olhou para a Camila e para o Lucas encharcados e tremendo com os olhos vermelhos de chorar. Algo na expressão dela amoleceu. Ela abriu a porta totalmente e mandou eles entrarem rápido, antes que alguém visse eles. A casa era minúscula, mas brilhava de tão limpa, enchendo o ar, com o cheiro de café sendo coado na hora, e broa de milho quentinha. A dona Yara deu toalhas velhas, mais secas para eles, e tirou roupas de um baú de madeira no pé da cama dela. Ela disse para a Sandra que aquelas roupas eram dos netos dela quando eram pequenos, mas como eles nunca mais apareciam para visitar os filhos da Sandra, podiam usar. Enquanto as crianças se trocavam atrás de uma colcha pendurada, a velha senhora serviu canecas de chá quente e colocou um prato com bolo na mesa. A Sandra sentiu os olhos encherem de lágrimas de pura gratidão. Ela perguntou o nome da mulher com a voz trêmula. A senhora respondeu que era a dona Yara e avisou a Sandra para não contar mais nada sobre os problemas dela. Ela disse que quanto menos soubesse, melhor seria para todo mundo. No entanto, a dona Yara admitiu que tinha ouvido os carros logo cedo naquela manhã. Ela disse que homens armados, que com certeza não eram dali da roça, estavam perguntando sobre uma mulher com 2 crianças. Ela contou para a Sandra que eles estavam vasculhando cada casa e cada estrada de terra e que ela conseguia ver o perigo nos olhos deles. A Sandra sentiu o estômago revirar. Ela perguntou se a dona Yara sabia como chegar na cooperativa do seu Milton sem ser vista. A dona Yara concordou devagar com a cabeça. Ela explicou que havia uma antiga trilha de lenhadores que estava coberta pelo mato há anos. Ela disse que quase ninguém usava aquilo mais, mas que levaria eles direto para a área de carga nos fundos do mercado municipal. Ela avisou que eles tinham que sair agora mesmo, porque aqueles homens chegariam na cabana dela em menos de 30 minutos, já que eles sempre checavam a mata. Ela desenhou um mapa simples num pedaço de papel de pão, marcando árvores específicas e travessias de riacho. Então, ela tirou uma capa de chuva amarela desbotada de um gancho e colocou sobre os ombros da Sandra. Ela mandou ela se cobrir e, quando encontrasse o seu Milton, dizer que a Yara do riacho tinha mandado ela. Ela disse que ele entenderia, pois eram velhos amigos. A Sandra quis abraçar ela, agradecer do jeito certo, mas a dona Yara empurrou ela gentilmente para a porta, abençoando eles enquanto saíam. Eles seguiram a trilha de lenhadores exatamente como a Yara tinha descrito. Era mal visível no meio do matagal, um fantasma de caminho serpenteando entre cedros antigos e pedras com limo.
Eles não cruzaram com uma única alma viva, ouvindo apenas os pássaros e o sussurro constante do vento nas folhas. Depois de 20 minutos de caminhada tensa, a floresta se abriu e os fundos da cooperativa de artesanato apareceram. Era um galpão comprido feito de madeira de demolição com colchas de retalhos coloridas penduradas na vitrine e mesas cheias de cerâmica e esculturas de madeira. Vários vendedores estavam arrumando as mercadorias preparando para o dia de feira. A Sandra examinou a área até ver ele. Um senhor de idade com bigode branco e chapéu de palha sentado atrás de uma mesa coberta de cabaças pintadas à mão. Ele tinha uma presença calma como alguém que já viu de tudo e não se surpreende com mais nada. A Sandra se aproximou com as crianças grudadas nos lados dela. O homem levantou o olhar e os olhos dele pararam nela com uma mistura de curiosidade e reconhecimento. A Sandra perguntou baixinho se ele era o seu Milton. Ele concordou devagar. Ela sussurrou que veio da parte da Iara do Riacho e da parte do Marcos. Ao ouvir o nome do Marcos, a expressão do homem mudou completamente. Ele se levantou na hora, escaneando o perímetro com cautela. Ele ordenou que eles o seguissem naquele instante. Ele guiou eles por uma porta dos fundos, para dentro de um pequeno depósito cheio de caixotes e ferramentas. Ele trancou a porta e se virou para encarar a Sandra. Ele contou que o Marcos tinha falado dela muitos anos atrás. Disse que o Marcos tinha avisado que se uma mulher com crianças aparecesse dizendo o nome dele, significava que o pior tinha acontecido. Ele perguntou se o Marcos estava morto. A Sandra concordou com a cabeça incapaz de falar. As lágrimas escorreram sem permissão. O seu Milton suspirou fundo e tirou o chapéu. Ele disse que o Marcos era um homem bom que cometeu erros ruins. Explicou que o Marcos tinha confessado tudo para ele numa noite anos atrás, quando veio pedir ajuda. O Milton disse que tinha prometido ao Marcos que se algo acontecesse, ele cuidaria da família dele e ele pretendia manter essa promessa. Ele tirou uma chave do bolso e destrancou uma porta oculta atrás de uma estante de prateleiras. Ele revelou um quarto pequeno dizendo que ninguém sabia que aquilo existia e que eles podiam ficar ali enquanto planejavam o próximo passo. Mas então, ele olhou a Sandra no olho e fez a pergunta. Ele perguntou se eles trouxeram o que o Marcos tinha escondido. A Sandra tirou o saco plástico lacrado com os documentos da mochila. O seu Milton olhou para os papéis sem tocar neles, como se fossem radioativos. Ele disse que aqueles papéis eram uma sentença de morte, mas também eram o único jeito da Sandra ser livre um dia. Ele disse que eles precisavam entregar aquilo para as pessoas certas. Mencionou que conhecia alguém na capital em Belo Horizonte, um jornalista investigativo chamado Francisco Cardoso, que estava caçando aquela milícia há anos. Ele disse que se dessem aquelas provas para ele, a organização cairia e a Sandra poderia viver em paz. A Sandra sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez em dias. Ela perguntou quanto tempo levaria. O Milton franziu a testa. Ele disse que levaria semanas, talvez meses. Ele avisou que nesse meio tempo eles teriam que se esconder, mudar os nomes e virar outras pessoas. A Sandra olhou para os filhos. A Camila observava ela com olhos que pareciam velhos demais para aquele rosto jovem. O Lucas se agarrava na perna dela, exausto da corrida e do medo. A Sandra falou com uma firmeza que ela não sabia que possuía, dizendo ao Milton que eles fariam o que fosse necessário. O Milton concordou com respeito. Ele disse que eles começariam amanhã, mas por enquanto precisavam descansar. Ele garantiu que eles estavam seguros ali e que ninguém entraria enquanto ele estivesse vivo. Ele mostrou o quarto escondido para eles. Era pequeno, mas tinha 2 camas de campanha, cobertores limpos, uma lâmpada e comida básica. A Sandra desabou numa das camas, sentindo cada músculo do corpo gritar de dor. As crianças se encolheram perto dela e em minutos estavam dormindo. Mas a Sandra não conseguia dormir.
Ela encarava o teto de madeira pensando no Marcos, em tudo que ele tinha mantido em silêncio e tudo que ele tinha planejado. Lá fora, ela ouviu o som de motores se aproximando do mercado e vozes masculinas fazendo perguntas. Ela ouviu a voz calma do seu Milton respondendo que não tinha visto nenhuma mulher com crianças. Ela ouviu botas andando entre as bancas, checando, procurando. A Sandra prendeu a respiração abraçando os filhos adormecidos. Os passos se aproximaram da porta do depósito. Alguém chacoalhou a maçaneta. Uma voz perguntou o que tinha atrás daquela porta. O Milton respondeu calmamente que eram apenas ferramentas e caixas velhas, e perguntou se eles queriam que ele procurasse a chave. Houve um silêncio tenso. Então a voz disse que não, e ordenou que os homens fossem embora. Eles concluíram que a família devia ter ido para o sul. Os motores ligaram de novo e sumiram ao longe. A Sandra soltou o ar tremendo, mas ela sabia que eles voltariam, e quando eles voltassem, ela precisava estar pronta porque dessa vez ela não ia apenas fugir. Dessa vez, ela ia lutar. Os dias seguintes passaram num borrão de medo controlado e rotinas clandestinas. A Sandra e as crianças ficavam escondidas no quarto secreto durante o dia, saindo apenas à noite, quando o mercado fechava e as ruas da vila ficavam desertas. O seu Milton trazia comida, notícias e avisos. Os homens de terno ainda estavam na cidade fazendo perguntas, fazendo ameaças e oferecendo recompensas em dinheiro por qualquer informação sobre uma viúva com 2 filhos. Alguns dos feirantes estavam começando a cochichar. A pressão estava aumentando. Numa noite, enquanto dividiam um café no galpão escuro, o Milton disse para a Sandra que eles não podiam ficar ali por muito mais tempo. Ele disse que as pessoas estavam assustadas e o medo fazia o povo ficar traíra. Ele insistiu que eles precisavam mover as provas. Ele já tinha contatado o amigo jornalista na capital. O homem viria na noite seguinte. O Milton explicou que eles entregariam as provas e depois a Sandra teria que desaparecer completamente. Nomes novos, uma história nova e uma vida nova. A Sandra concordou com a cabeça, sentindo a realidade pesada daquelas palavras. A Camila não seria mais Camila. O Lucas não seria mais Lucas. Ela mesma deixaria de ser Sandra para se tornar outra pessoa. Uma mulher sem passado, sem história, sem conexões. Ela perguntou com a voz baixa para onde eles iriam. O Milton abriu um mapa sobre a bancada de trabalho. Ele apontou para Belo Horizonte. Ele disse que tinha um primo lá chamado Vicente, que gerenciava uma pequena confecção de roupas na periferia. O Milton explicou que o Vicente precisava de alguém que soubesse costurar e controlar o estoque. Ele tinha dito ao Vicente que tinha uma sobrinha viúva procurando trabalho. O Vicente não fazia perguntas. O Milton disse que era assim que as coisas funcionavam no círculo deles. Eles chegariam lá, como Kátia, Júlia e Samuel Pereira, a família de um pedreiro que morreu num acidente de obra. Era uma história simples, crível e impossível de verificar. A Sandra fechou os olhos. Kátia Pereira. O nome tinha um gosto estranho na boca. Mas se aquele nome significava segurança para os filhos dela, ela vestiria ele. Ela se tornaria a Kátia se fosse isso que custasse. Na noite seguinte, quando o jornalista chegou, a Sandra percebeu que estava diante de um homem que já tinha visto coisas demais. O nome dele era Francisco Cardoso. Ele tinha 40 e poucos anos, com o rosto marcado pela falta de sono e os olhos alertas de quem vive olhando por cima do ombro. Ele examinou os documentos que o Marcos tinha roubado com uma intensidade febril, fotografando cada página com uma câmera profissional. Ele murmurou que aquilo era ouro puro. Ele viu rotas de tráfico, nomes de políticos, contas bancárias, datas e localizações. Ele disse para a Sandra que com aquilo em mãos, ele podia destruir a quadrilha inteira, mas que ia levar tempo. Ele precisava de meses para investigação, verificação e para proteger as fontes dele. Nesse meio tempo, ele avisou que a Sandra e as crianças não podiam existir. Se a milícia descobrisse que aquelas provas vieram do marido dela, eles viriam com tudo o que tinham,
não apenas para matar, mas para apagar eles da existência. A Sandra sentiu um frio correr pela espinha. Ela perguntou quanto tempo. O Francisco olhou para ela com compaixão. Ele disse 6 meses, talvez 1 ano. Quando ele publicasse a investigação e quando as prisões começassem, aí sim, eles poderiam respirar. Mas não antes disso. 1 ano vivendo como fantasmas. 1 ano sendo outras pessoas. A Sandra olhou para a Camila e o Lucas dormindo no canto do galpão exaustos depois de dias de confinamento. 1 ano era um preço pequeno a pagar se significasse que eles cresceriam seguros. Ela disse ao Francisco que eles fariam o que fosse necessário, e dessa vez ela sentiu aquilo nos ossos. O Francisco guardou os documentos numa bolsa impermeável e se levantou. Ele acrescentou mais uma coisa. Disse que o Marcos tinha sido informante dele anos atrás. Ele nunca chegou a usar as informações porque o Marcos ficou com medo e sumiu antes que o Francisco pudesse proteger ele. Mas o Marcos tinha falado sobre a Sandra. Ele tinha dito que ela era a pessoa mais forte que ele já tinha conhecido e que se algo acontecesse com ele, ela saberia o que fazer. O Francisco apertou a mão da Sandra com firmeza, desejou que a dona Cátia ficasse segura e desapareceu na noite como uma sombra. 2 dias depois, a Sandra, a Camila e o Lucas embarcaram num ônibus rodoviário com destino a Belo Horizonte. O seu Milton tinha conseguido documentos falsos para eles, identidades novas, certidões de nascimento, alteradas, tudo o que era preciso para sustentar a mentira. A Sandra tinha tingido o cabelo de castanho escuro e cortado na altura dos ombros. A Camila usava óculos de grau sem lente e mudou o estilo de roupa. O Lucas usava um boné de time que quase nunca tirava. Eles eram pessoas diferentes. Antes de partirem, o Milton abraçou a Sandra em silêncio. Ele disse que o Marcos tinha pedido para ele cuidar deles, mas ele percebeu que a Sandra não precisava que ninguém cuidasse dela. Ele disse que ela era mais forte do que o Marcos imaginava, mais forte até do que ela mesma sabia. Ele deu a ela um envelope com dinheiro e um número de telefone. Disse que se ela precisasse de ajuda, era para ligar naquele número. Era uma rede de pessoas como ele, gente que ajudava quem fugia da violência. A viagem para Belo Horizonte levou muitas horas. A Sandra passou cada minuto olhando pela janela, memorizando a paisagem de serras que eles estavam deixando para trás, se despedindo silenciosamente da mulher que ela costumava ser. Quando chegaram na capital, o Vicente, primo do Milton, estava esperando no terminal. Ele era um homem sério de uns 50 anos, com as mãos calejadas de artesão. Ele levou eles para uma casa de aluguel modesta num bairro simples e operário na periferia. Ele disse que eles podiam ficar lá enquanto procuravam um canto próprio. Disse que a confecção ficava a 3 quarteirões e apresentaria ela para as outras costureiras amanhã. Ele avisou que o trabalho era pesado, mas honesto, e pagava por produção. Se eles fossem bons, podiam viver com dignidade. A Sandra, agora Cátia, concordou. Ela prometeu que eles eram trabalhadores e que ele não ia se arrepender de ajudar. O Vicente estudou ela com olhos penetrantes. Ele disse que o Milton tinha contado o suficiente e ele não precisava saber mais nada. Ele aconselhou ela a manter a cabeça baixa, trabalhar duro e não falar do passado. Disse que todo mundo ali tinha histórias que preferia esquecer. As primeiras semanas foram um turbilhão de adaptação. A Sandra trabalhava na confecção das 7 da manhã até às 6 da tarde, costurando camisas, fazendo bainha em lençóis e finalizando peças de roupa. As mãos dela, acostumadas a costurar desde menina, logo recuperaram a velocidade e a precisão. As outras mulheres da confecção aceitaram ela sem bisbilhotar. Havia viúvas, mães solteiras, mulheres que tinham fugido de maridos agressivos ou escapado de roças sem futuro. Todas tinham feridas. Todas sabiam que o silêncio era uma forma de respeito. A Camila, agora Júlia, começou numa escola pública ali perto. No começo ela ficou quieta, apavorada de cometer um erro e revelar a identidade verdadeira, mas aos poucos foi fazendo amigas.
O Lucas, agora Samuel, era mais novo e se adaptou mais rápido, gradualmente, esquecendo os dias de terror no mato. Mas a Sandra não esqueceu. Toda noite, depois de colocar as crianças na cama, ela sentava na janela e vigiava a rua, alerta para qualquer carro estranho, qualquer rosto desconhecido. Ela mantinha o número do Francisco Cardoso num papel dobrado dentro do sapato. Ela ligava para ele uma vez por mês de orelhões diferentes, sempre breve, sempre cautelosa. Ela perguntava como estava indo. Ele respondia que estava avançando. Mais 3 meses, 4 no máximo. Ele estava juntando corroboração. Ele prometia que quando publicasse seria um terremoto. E assim os meses passaram. A Sandra trabalhou, economizou cada centavo que podia e planejou. Ela aprendeu não só a costurar, mas a gerenciar. Aprendeu a negociar com compradores que vinham de outras cidades e a ler os livros de caixa da confecção. As mulheres começaram a pedir conselhos para ela, confiando no julgamento dela. Um dia, a encarregada do chão de fábrica, uma senhora chamada Dona Ofélia, propôs algo inesperado. Ela disse para a Sandra que queriam que ela fosse a nova gerente de vendas. Ela disse que a Sandra tinha cabeça para números e o pessoal respeitava ela. O salário seria maior e ela teria uma mesa no escritório. A Sandra sentiu algo quente expandir no peito. Era respeito ganho com trabalho. Era confiança que ela merecia. Era uma chance de crescer. Ela aceitou. Devagar, a Kátia Pereira deixou de ser apenas uma máscara e se tornou alguém real, alguém com um propósito, alguém que estava construindo em vez de apenas sobreviver. As crianças floresceram. A Camila tirava notas boas e falava em estudar moda quando crescesse. O Lucas jogava futebol na várzea com os moleques do bairro. Eles riam, eles corriam, eles eram crianças de novo. E embora a Sandra soubesse que a sombra do passado ainda perseguia eles, cada dia passado em segurança era uma vitória arrancada da boca do medo. 6 meses depois de chegarem em Belo Horizonte, o Francisco Cardoso ligou para ela. Ele disse que estava feito. Ele ia publicar no dia seguinte. Seria manchete em 3 jornais nacionais e uma série investigativa na internet. Ele tinha nomes, datas e provas irrefutáveis. Todos eles iam cair. A Polícia Federal já tinha as cópias e os mandados de prisão estavam preparados. Ele disse que as operações começariam às 6 da manhã. A Sandra sentiu as pernas tremerem. Ela perguntou se eles finalmente estariam seguros. Houve uma pausa. O Francisco disse que o nome dela nunca apareceu. O Marcos foi mencionado apenas como um informante falecido. Ninguém conseguiria rastrear eles, mas ele ainda aconselhou manter a guarda alta. Os que escapassem iriam querer vingança. Ele sugeriu que eles dessem mais um ano vivendo como a família Pereira. Depois disso, se as coisas acalmassem, eles podiam pensar em voltar a ser eles mesmos, ou podiam decidir que a Kátia Pereira era quem eles queriam ser. Ele disse que a escolha era dela. No dia seguinte, a Sandra comprou todos os jornais que conseguiu encontrar. Estava lá, em letras garrafais: quadrilha de roubo de carga e corrupção desmantelada. Provas documentais expõem políticos e empresários. Havia fotos de homens algemados sendo levados das mansões deles. Ela reconheceu rostos dos pesadelos dela, o chefe da organização, os tenentes, os oficiais que protegiam eles, todos caindo como dominós. A Sandra leu cada palavra, cada linha, sentindo um nó gigante que vivia na garganta dela há meses, finalmente começando a se soltar. O Marcos tinha conseguido. Mesmo na morte, ele tinha destruído os homens que arruinaram a vida dele. E ela, a Sandra, tinha completado a missão dela. Ela tinha protegido os filhos. Ela tinha sobrevivido. Naquela noite, pela primeira vez em quase um ano, ela dormiu sem pular com as sombras, sem acordar a cada hora para checar as trancas. Mas na madrugada, um barulho arrancou ela do sono. Passos do lado de fora da casa. Lentos, deliberados. Alguém estava andando no perímetro testando as janelas.
A Sandra levantou em silêncio com o coração disparado de novo. Ela espiou por uma fresta da cortina e viu ele, um homem vestido de preto observando a casa com foco. Ele não estava sozinho. Outro homem esperava num carro parado no fim da rua. Eles tinham sido encontrados. A Sandra não gritou. Ela não congelou. Algo dentro dela endureceu como aço. Ela já tinha corrido o suficiente. Ela tinha disparado, tinha se escondido, tinha mudado o nome e a vida. Mas se esses homens tinham alcançado ela ali naquela casa quieta em Belo Horizonte, na vida nova que ela tinha construído com sangue e lágrimas, então correr não era mais uma opção. Ela tinha que acabar com isso de uma vez por todas. Ela se moveu em silêncio absoluto para o quarto das crianças. A Camila já estava acordada, sentada na cama com os olhos arregalados, pois também tinha ouvido os passos lá fora. A Sandra pressionou um dedo nos lábios e sussurrou tão baixo que foi quase apenas um sopro. Ela mandou a Camila acordar o irmão, se vestir rápido e pular a janela do banheiro para o quintal dos fundos. Ela instruiu que eles corressem para a casa da dona Helena, 3 casas para baixo, e batessem até ela abrir. Ela disse para eles pedirem para a vizinha chamar a polícia, dizendo que havia invasores armados. A Camila concordou com a cabeça tremendo e perguntou o que a Sandra ia fazer. A Sandra sorriu, embora cada músculo do corpo dela estivesse tenso, como uma corda de violino. Ela sussurrou que ia deixar o pai deles orgulhoso. Enquanto as crianças escapavam pela janela do banheiro, a Sandra pegou no fundo do armário o celular descartável que o Francisco Cardoso tinha dado meses atrás. Ele tinha dito que era apenas para emergências de vida ou morte. Aquilo se qualificava. Ela discou o número com as mãos surpreendentemente firmes. O Francisco atendeu no segundo toque com a voz alerta apesar da hora. A Sandra sussurrou que eles tinham encontrado ela e que havia 2 homens do lado de fora da casa naquele momento. Houve um silêncio breve e carregado. O Francisco perguntou se a casa tinha 2 saídas. Quando ela disse que sim, ele deu uma ordem estranha. Ele mandou ela acender todas as luzes da casa e fazer barulho. Ele explicou que ela precisava mostrar para eles que estava acordada e pronta. Ele disse que covardes correm quando perdem o elemento surpresa. Ele prometeu ligar para os contatos dele na Polícia Federal, dizendo que havia uma força-tarefa em Belo Horizonte caçando foragidos e que eles podiam chegar lá em 15 minutos. Ele mandou ela segurar a linha e ganhar tempo. A Sandra desligou e apertou todos os interruptores. A sala, a cozinha, os quartos, o corredor. A casa se iluminou como um farol no meio da rua escura. Então ela ligou o som colocando uma música sertaneja no volume máximo. O som preencheu o bairro silencioso. Ela observou pelas frestas da persiana enquanto o homem de preto parava confuso. Ele falou num rádio comunicador. O carro no fim da rua acendeu os faróis. A Sandra saiu para a varanda da frente, parando bem debaixo da luz forte da entrada com os braços cruzados. Ela queria que eles vissem ela. Ela queria que eles soubessem que ela sabia. O homem de preto deu alguns passos em direção à casa, mas hesitou. Ele esperava uma mulher dormindo vulnerável e fácil de pegar, não alguém desafiando ele abertamente. Luzes nas casas vizinhas começaram a acender. Pessoas olhavam pelas janelas acordadas pela música e pela cena. A dona Helena saiu na varanda dela com um telefone na mão gritando que já tinha chamado a polícia. O assassino xingou alto. O parceiro dele no carro gritou alguma coisa. Os 2 correram de volta para o veículo cantando pneu enquanto aceleravam para longe. Eles tinham ido embora, mas a Sandra sabia que não era o fim, apenas uma retirada temporária. Eles ficariam por perto, esperando outra chance. 10 minutos depois, 3 viaturas da Polícia Estadual chegaram seguidas por uma caminhonete blindada sem identificação. 4 homens em roupas civis, mas claramente armados, desceram. Um deles se aproximou da Sandra. Ele chamou ela de Dona Kátia. Ela concordou.
Ele disse que o Francisco Cardoso tinha mandado eles e que eles eram da Unidade de Proteção a Testemunhas. Ele explicou que os homens procurando por ela faziam parte de uma célula que tinha escapado das prisões iniciais. Haviam sobrado 5 foragidos. 3 estavam no Paraguai, mas 2 ainda estavam no Brasil e estavam em Belo Horizonte caçando ela. A Sandra sentiu o chão tremer sob os pés. Ela perguntou como eles tinham encontrado ela. O agente suspirou. Ele disse que alguém lá em Minas Gerais reconheceu a filha dela numa foto de rede social. Uma colega de classe tinha postado uma foto de grupo numa festa da escola e a imagem foi compartilhada em grupos públicos. A milícia tinha gente vasculhando a internet constantemente. Ele chamou aquilo de azar. Puro azar. A Sandra fechou os olhos. A Camila tinha sido tão cuidadosa. Ela nunca tirava fotos, nunca aparecia em postagens públicas, mas uma única imagem no fundo da vida de outra pessoa tinha sido o suficiente. O agente olhou para ela seriamente e deu 2 opções. Eles podiam entrar no Programa Oficial de Proteção a Testemunhas, o que significava outra cidade, outra identidade e confinamento permanente. Ou eles podiam ajudar a capturar os 2 homens que restavam e acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas ele avisou que a segunda opção era perigosa porque a Sandra teria que ser a isca. A Sandra não hesitou nem por um segundo. Ela disse que queria terminar aquilo. Ela perguntou o que tinha que fazer. O plano era simples, mas arriscado. A Sandra voltaria para a rotina normal na confecção, levando os filhos para a escola, ficando visível, mas seria vigiada a cada segundo por agentes disfarçados. Quando os homens da milícia tentassem fazer um movimento, a equipe prenderia eles. O agente avisou que aqueles homens eram pacientes. Ele disse que eles poderiam esperar dias ou semanas, mas que viriam, porque o orgulho deles não deixava pontas soltas. Ele disse que ela representava o fracasso deles, e eles queriam eliminar ela por vingança. A Sandra assinou os papéis aceitando o risco. As crianças foram levadas para uma casa segura com guardas treinados. A Camila chorou quando se despediram, aterrorizada de deixar a mãe. A Sandra abraçou ela forte, prometendo que era só por alguns dias e que logo eles estariam juntos para sempre sem medo. Os dias seguintes foram uma tortura de normalidade forçada. A Sandra ia para a confecção toda, manhã costurava, conversava com as colegas e atendia clientes. Mas cada pessoa que entrava podia ser um assassino. Cada carro parado lá fora podia ser uma emboscada. Os agentes disfarçados estavam em todo lugar. Um estava vestido de entregador de aplicativo, outro como funcionário da prefeitura, e uma mulher fingindo passear com o cachorro. A Sandra identificava eles por pequenos detalhes, o jeito como os olhos nunca paravam de escanear e as mãos sempre perto da cintura. Uma semana passou, depois 2. Nada. Os homens não apareceram. O agente encarregado começou a ficar frustrado, achando que talvez eles tivessem fugido. Mas a Sandra sabia que não. O Marcos tinha contado como eles operavam. Eles nunca esqueciam e nunca perdoavam. Na 3ª semana, algo mudou. A Sandra notou um sedã cinza passar pela confecção 3 vezes na mesma tarde. Motoristas diferentes a cada vez, mas eles estavam estudando, ela memorizando padrões, procurando o momento perfeito. Naquela noite, voltando para casa pela rota de sempre, ela sentiu a presença antes de ver. Passos sincronizados com os dela, mantendo uma distância constante. Ela olhou para trás discretamente e viu um homem de boné e jaqueta escura com as mãos nos bolsos. Ela reconheceu o jeito de andar. Era um dos homens que tinha ido na varanda dela. A Sandra apertou o celular no bolso, acionando o alarme silencioso que alertava os agentes. Ela continuou andando como se não tivesse notado nada. O homem chegou mais perto, fechando a distância. 50 metros, 40, 30. A Sandra virou num beco estreito exatamente como tinha sido instruída. Era o lugar perfeito para uma emboscada, mas também o lugar perfeito para uma armadilha. O homem acelerou, tirando algo do bolso.
A Sandra ouviu o clique metálico de um canivete automático. O coração dela batia como um tambor de guerra, mas as pernas continuavam firmes, sem correr. Então, quando o homem estava a apenas 3 metros, 3 agentes surgiram das sombras gritando para ele ir para o chão. O homem tentou correr, mas foi derrubado antes de dar 3 passos. O canivete bateu no asfalto com um barulho seco. Eles algemaram ele enquanto ele gritava ameaças. A Sandra se encostou no muro de tijolos tremendo, respirando em toques curtos. Um dos agentes se aproximou e perguntou se ela estava bem. Ela concordou, incapaz de falar. Ele disse que aquele era um dos dois, um capanga perigoso. Ele elogiou a coragem dela. Mas a Sandra sabia que ainda faltava um, o líder Tiago Vilela. E ele seria o mais difícil. 2 noites depois, enquanto a Sandra dormia em casa sob guarda pesada, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Uma voz masculina fria como gelo falou devagar. Ele disse que ela achava que tinha vencido, que podia destruir tudo que eles construíram e sair andando. Ele disse que ela estava errada. Ele disse que tinha algo que importava para ela e, se ela quisesse de volta, viria sozinha. Sem polícia, sem heróis. O estômago da Sandra despencou num poço sem fundo. Ela perguntou do que ele estava falando. O homem riu, um som horrível e vazio. Ele disse que a filha dela, a mais velha, a Camila, ou Júlia, ou como ela chamasse a menina, agora tinha escapado da casa segura 2 horas atrás. Ele disse que os guardas eram desleixados. Disse que a menina era esperta, mas não esperta o suficiente. A ligação caiu. A Sandra gritou. Agentes invadiram o quarto em segundos. Eles ligaram para a casa segura e confirmaram o impossível. A Camila tinha fugido, ou sido levada, e agora estava nas mãos do homem mais perigoso de todos. O mundo da Sandra parou completamente por 3 segundos infinitos e depois explodiu em movimento frenético. Os agentes gritavam ordens, rastreando a chamada, ativando protocolos de emergência, mas a Sandra mal ouvia eles. A mente dela estava presa numa única imagem. A Camila, a menina corajosa dela, que tinha aguentado tanto agora nas mãos de um monstro. O agente-chefe agarrou ela pelos ombros, exigindo que ela contasse exatamente o que foi dito. A Sandra repetiu a conversa palavra por palavra. O agente xingou. Ele identificou o homem como Tiago Vilela, o chefe de execuções. Ele disse que se o Tiago estava com a menina, eles não tinham muito tempo. O celular da Sandra vibrou. Uma mensagem de texto. Uma foto que arrancou um grito do peito dela. A Camila sentada numa cadeira com as mãos amarradas com fita adesiva vendada, mas viva. A mensagem dizia: antiga fábrica têxtil, na BR-240. Você tem 2 horas, sozinha, ou nunca mais vê ela. A Sandra arrancou o celular da mão do agente que tentava examinar. Ela disse que ia. O agente balançou a cabeça dizendo que era uma armadilha e que ele queria matar as duas. Ele insistiu que a equipe tática iria resgatar ela. A Sandra interrompeu ele com uma ferocidade que nunca tinha sentido antes. Ela disse que era a filha dela e responsabilidade dela. Ela disse que o Marcos morreu protegendo segredos que ela entregou e que a Camila estava lá por causa de decisões que a Sandra tomou. Ela disse que aquilo acabava com ela. Ela exigiu que eles dessem um plano. O Francisco Cardoso chegou 30 minutos depois, chamado com urgência. Ele entrou como um furacão com mapas e rádios. Ele disse que conhecia o galpão. Estava abandonado há anos. Disse que tinha 2 andares, várias entradas e um telhado parcialmente colapsado. Ele abriu as plantas na mesa. Ele disse que se eles iam fazer aquilo, iam fazer direito. A Sandra entraria pela porta da frente como pedido. Eles posicionariam atiradores de elite no perímetro e uma equipe de invasão nos fundos. Assim que tivessem visual da menina, eles agiriam. A Sandra estudou os mapas com uma intensidade que surpreendeu a todos. Ela perguntou onde ele estaria.
O Francisco apontou para a passarela do segundo andar. Ele disse que aquilo dava visão de todas as entradas. Era lá que ele colocaria um refém. Eles prepararam tudo com precisão militar. Deram para a Sandra um colete fino de Kevlar, que cabia por baixo do blusão, um microfone escondido na gola e um rastreador GPS na bota. As instruções eram claras: manter ele falando, ganhar tempo, não provocar. Quando ela ouvisse o comando "agora" no ponto eletrônico, ela devia se jogar no chão imediatamente, sem hesitar, apenas se jogar. A Sandra concordou, memorizando cada detalhe. Ela pensou no Marcos e em como ele tinha ensinado ela a manter a calma sob pressão. Ele costumava dizer que o medo mantém você alerta, mas o pânico te mata. Respire, pense e haja. Ela respirou fundo. Ela pensou na Camila e no Lucas. Ela ia agir. O comboio partiu para a rodovia em silêncio total. A Sandra estava no carro da frente. As equipes de assalto estavam em vans descaracterizadas logo atrás. Os atiradores tinham ido na frente para tomar posição. Eles tinham 45 minutos. A paisagem noturna passava borrada pela janela, campos escuros e postes solitários. Quando estavam a 10 minutos de distância, o agente dirigindo falou suavemente. Ele disse que ela ainda podia desistir. A Sandra balançou a cabeça. Ela disse que o Tiago mataria a Camila antes mesmo de chegarem na porta se ela não aparecesse. Aquele era o único jeito. A antiga fábrica têxtil apareceu na distância, um esqueleto maciço de tijolos com janelas quebradas, cercado de mato e entulho. Uma única lâmpada queimava acima da entrada principal, como um olho maligno. A Sandra desceu do carro a 200 metros de distância. Os agentes fizeram uma checagem final de comunicação. Eles sussurraram no ouvido dela que estavam com ela. A Sandra caminhou em direção ao galpão com passos firmes, mãos vazias e visíveis. Ela empurrou a porta pesada de ferro. O interior cheirava a mofo, ferrugem e perigo. Máquinas velhas surgiam como esqueletos de metal nas sombras. Bem no alto, na passarela do segundo andar, uma luz fraca brilhava. "Sobe aqui", uma voz gritou. Era ele. A Sandra subiu a escada de metal, cada passo ecoando no silêncio. O coração dela era um martelo, mas o rosto era de pedra. Na passarela, o Tiago Vilela esperava. Ele era mais jovem do que ela imaginava, talvez 30 e poucos anos, com cicatrizes no rosto e os olhos mortos de quem já fez coisas imperdoáveis. A Camila estava ao lado dele, amarrada numa cadeira amordaçada, com os olhos arregalados e molhados de lágrimas. Ao ver a Sandra, a menina tentou gritar por trás da fita. O Tiago segurava uma pistola casualmente, como se fosse um controle remoto. Ele zombou, dizendo que ela não parecia muita coisa para uma mulher que destruiu um império. A Sandra olhou ele direto no olho. Ela mandou ele soltar a filha dela. Ela disse que o problema dele era com ela, não com a criança. O Tiago riu. Ele disse que o problema dele era com a família inteira dela, com cada segundo que eles respiravam. Ele disse que o marido dela era um traidor e ela era uma delatora. Ele moveu a arma na direção da cabeça da Camila. A Sandra deu um passo à frente. Ela gritou: "Espera!" Ela mentiu com uma convicção que surpreendeu até ela mesma. Ela disse para ele que os documentos que ela deu para o jornalista não eram os únicos. Ela disse que o Marcos escondeu um segundo pacote na árvore no Jequitibá, muito mais valioso. Ela disse que continha nomes das pessoas de dentro da organização que tinham traído ele. Ela disse que nunca abriu, mas ele podia usar aquilo para se reerguer. O Tiago estreitou os olhos. Ele perguntou se ela estava mentindo. A Sandra desafiou ele a atirar na filha e nunca saber. Ela disse para ele soltar a Camila e ela diria onde estava. No ponto eletrônico, o coordenador da operação sussurrou que os atiradores estavam em posição, esperando um tiro limpo. Ele mandou ela manter ele falando. O Tiago andou de um lado para o outro pensando. Ele era esperto calculista. Ele perguntou onde estava essa informação.
A Sandra improvisou. Ela disse que estava lá em Minas Gerais, no esconderijo, debaixo de uma pedra marcada com uma cruz. O Tiago parou na frente dela. Ele sorriu com crueldade. Ele disse que ia matar as duas de qualquer jeito. Ele disse que ia fazer ela falar antes de morrer. Ele disse que aquilo nunca foi uma negociação. A Sandra olhou para ele calmamente. Ela disse que sabia. Ela disse que só precisava que ele se distraísse. A confusão cruzou o rosto do Tiago por uma fração de segundo. Então a palavra veio pelo ponto eletrônico. Agora! A Sandra se jogou no chão de grade de metal. As janelas explodiram para dentro. 3 tiros de precisão rasgaram o ar com uma violência aterrorizante. Um tiro atingiu a pistola do Tiago, arrancando a arma da mão dele. Os outros estilhaçaram as luzes do teto, mergulhando a passarela na escuridão. A equipe de invasão entrou por 3 lados com luzes táticas cortando a poeira. O Tiago tentou correr, mas foi derrubado por 4 agentes antes de dar 2 passos. Eles algemaram ele com violência enquanto ele gritava. A Sandra se arrastou até a Camila, arrancando a fita e as cordas com as mãos trêmulas. Ela abraçou a filha, sussurrando que tinha acabado, que ela estava segura. A Camila desabou nos braços dela, soluçando sem controle. O Tiago Vilela foi arrastado para fora do galpão, ouvindo os direitos dele. Ele era o último. Os 5 foragidos estavam capturados. A organização estava desmantelada completamente. O Francisco Cardoso apareceu na passarela coberto de poeira, mas sorrindo. Ele disse para a Sandra que tinha terminado. Terminado de verdade. Na ambulância depois, enquanto os paramédicos examinavam a Camila, a Sandra ligou para a casa segura. O Lucas estava bem chorando, mas seguro. Eles disseram para ela que podiam ir para casa. Mas a Sandra não tinha certeza de onde era a casa mais. Minas Gerais era uma memória. A mata era um trauma. Ela pensou em Belo Horizonte. Ela pensou na confecção, nas mulheres que respeitavam ela no trabalho que ela amava. Ela pensou no Vicente, no seu Milton e na dona Yara. Ela pensou no Marcos, que tinha partido, mas estava presente em cada decisão que tinha salvado eles. Ela sabia a resposta. Casa era onde os filhos dela podiam crescer sem olhar por cima do ombro. Casa era o futuro, não o passado. Ela disse ao Francisco naquela noite que eles ficariam na capital. Ela disse que eles tinham escolhido ser a família Pereira. 6 meses depois, a Cátia Pereira era a gerente-geral da cooperativa de artesanato. As vendas tinham dobrado. Eles tinham aberto uma loja no centro. Os filhos dela, a Júlia e o Samuel, estavam prosperando. A Camila queria estudar direito para defender mulheres como a mãe dela. O Lucas queria ser engenheiro. Toda noite, antes de dormir, a Sandra pegava a última carta do Marcos. Ela lia a linha onde ele pedia perdão por arruinar a vida deles. Ela sussurrava para o papel que a vida deles não tinha sido arruinada, tinha sido transformada. Eles tinham andado pelo fogo e saído mais fortes. Ela dizia para ele descansar em paz, porque eles tinham conseguido. E era verdade. Eles tinham vencido. A história da Sandra, ou da Cátia, nos ensina uma lição profunda sobre a natureza da coragem. Muitas vezes, a gente acredita que a nossa vida acabou, quando o chão desaparece debaixo dos nossos pés, quando perdemos o nosso nome, a nossa casa e a nossa segurança. A gente tende a pensar que é o fim da linha, mas a verdade é que a gente nunca sabe a força bruta que carrega dentro do peito, até que ser forte seja a única opção que restou. A Sandra não apenas sobreviveu à tempestade, ela se tornou a tempestade. Ela pegou os erros do passado e usou como tijolos para construir um futuro blindado. Ela nos mostra que identidade não é apenas o que está escrito num pedaço de papel. Identidade é o que a gente faz. É quem a gente escolhe ser, quando o mundo tenta nos derrubar. O Marcos cometeu erros terríveis, mas o amor dele deu a ferramenta, e o amor dela fez a obra, no final das contas.
Lar não é um CEP ou uma cidade no mapa de Minas Gerais. Lar é o lugar onde a gente pode fechar os olhos à noite, sabendo que quem a gente ama está seguro. Se essa história de reinvenção e luta tocou você de alguma forma, se você sentiu a tensão e o alívio junto com essa família, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Já se inscreve aqui no canal, para não perder as próximas jornadas emocionantes que vamos trazer, porque a vida é feita de capítulos. E o próximo, a gente vai ler juntos.